de suas Bíblias e que vocês abram no Evangelho que escreveu João, capítulo 3. João, capítulo 3, nós iremos fazer a leitura dos versículos 5 até o versículo 8. João, capítulo 3, dos versículos 5 até o versículo 8. E na medida que os irmãos encontrarem a passagem bíblica, digam amém. Amém. Graças a Deus. João 3, do 5 ao 8. Nós estamos na segunda mensagem da série sobre o Natal. Domingo passado, nós estudamos sobre a importância do Natal como cumprimento das profecias. E na manhã de hoje, o título da mensagem é: Jesus nasceu para que você pudesse nascer. Jesus nasceu para que você pudesse nascer. Diz assim então a palavra do Senhor. João 3, começando a partir do versículo 5. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Graças a Deus. Curva a tua cabeça por um instante. Senhor Deus, Pai maravilhoso, te damos graças, ó Deus. Bendizemos e enaltecemos o teu santo nome. Estamos aqui, ó Deus, mais uma vez reunidos como irmãos e irmãs, como família, ó Pai, para apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, através do nosso culto racional. Senhor Deus, fala conosco, ó Pai, instrua-nos, ó Deus, através da Tua palavra, ó Pai, que o Teu Espírito Santo seja o intérprete, ó Pai, da Tua palavra, e que o Senhor nos ajude a guardar tudo que está sendo ensinado e ministrado, e que também no momento oportuno o Teu Espírito nos traga a lembrança tudo aquilo que temos aprendido, e não deixe, ó Deus, que nem nada nem ninguém tire o nosso foco, ó Deus, tire a nossa atenção do objetivo de estarmos aqui hoje, para crescermos na graça e crescermos no conhecimento da Tua palavra. Senhor Deus, fale conosco, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Jesus nasceu para que você pudesse nascer. Essa semana, o Canadá, em especial a província de Ontário, ficou chocado com a notícia do assassinato de um jovem. Um jovem de 19 anos que, ao tentar ajudar o senhor mais velho, que estava sendo maltratado por dois homens mais novos, ele acabou recebendo um tiro, foi levado até o hospital, mas infelizmente ele não sobreviveu. Nas aulas da Universidade McMaster, muitos alunos comentavam sobre esse caso, sobre essa tragédia. Voltando da faculdade também de ônibus, eu ouvi muitas pessoas comentando isso. E o que eu pude ouvir de alguns comentários, enquanto eu ouvia as pessoas discutindo, era que depois que as pessoas, geralmente as pessoas, depois de externarem, depois de dizerem que aquilo era algo ruim, que aquilo não era algo que deveria acontecer, algumas pessoas começavam a discutir se a polícia deveria usar armas ou não, se nós devemos ter armas ou não, como que o governo deve resolver o problema, que isso não pode ficar assim, que devemos fazer isso ou que devemos fazer aquilo. Toda vez que uma tragédia acontece,
as pessoas procuram tentar resolver esse problema, discutindo esse problema. O que aconteceu aqui no Canadá não é diferente do que acontece em todos os países. Toda vez que nós ouvimos um atentado, os comentaristas políticos ou especialistas na questão de segurança pública, eles são convidados e são entrevistados pelos jornalistas na tentativa de dizer o que é que a sociedade precisa fazer para evitar esses problemas, para diminuir esses problemas, ou até na tentativa de erradicar, de acabar com a violência. E embora toda essa discussão seja importante e produtiva, alguns mencionam o papel que a educação tem, outros mencionam o papel que a família deve ter na educação de filhos, e cada um vai pontuando aquela área, aquele ponto que a pessoa acha que é importante. Mas o que as pessoas não se dão conta é que o problema não está nas armas, o problema não está no governo, o problema não está na saúde pública, o problema está no coração do homem. O problema que nós temos é um problema do coração. Algumas pessoas mencionam: se tivéssemos uma melhor educação, talvez tais coisas não aconteceriam. E ter uma boa educação é muito bom, meus amados irmãos, mas a educação, nenhuma educação desse mundo consegue mudar e transformar o coração de um homem ou de uma mulher. A educação faz com que nós sejamos homens maus com diplomas e certificações, nada mais. O problema, quando eu ouvi aquelas pessoas discutindo, é que as pessoas não percebem que elas não estão tratando a raiz do problema, e a raiz do problema é que todos nós temos um problema em nossos corações. O problema, meus amados irmãos, é que nós nascemos em pecado. E da mesma maneira que todo filho e toda filha carrega as características genéticas do seu pai e da sua mãe, uma vez que todos nós somos descendentes de um casal, Adão e Eva, que pecaram, nós carregamos dentro de nós a carga genética do pecado. Todos nós temos um problema de coração. O Salmo 51, ao tratar o Salmo 51 atribuído a Davi, no versículo 5, Davi vai fazer a seguinte oração. Ele diz: eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Em pecado me concebeu minha mãe. Conceber é dar à luz, é nascer. Então Davi está falando: eu nasci em pecado, a minha concepção, o meu nascimento se deu em pecado. O seu filho, ou seja, o filho de Davi, Salomão, quando ele estava dedicando o templo do Senhor, assim que eles haviam concluído, haviam construído, erigido o templo que veio a ser chamado de Templo de Salomão, quando ele vai fazer a oração, o livro de Reis, o livro de 1 Reis, versículo 8, os irmãos podem acompanhar essa passagem bíblica, está na folha de vocês. 1 Reis 8,46, na oração de Salomão, ou seja, na oração de dedicação do templo,
Salomão, ele ora da seguinte maneira: quando pecarem contra ti, ele está dizendo, ó Deus, quando o povo pecar contra ti, pois não há homem que não peque. E tu te indignares contra eles e os entregares ao inimigo, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, longínqua ou próxima. Ele vai continuar a oração, mas o restante da oração não é importante para o nosso propósito de estudo aqui. O importante é que, assim como o Salmo 51 deixa claro que Davi nasceu em pecado, Salomão vai reconhecer que quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Não existe homem que não peque. O que ele quer dizer? Todos nós somos pecadores. E por que todos nós somos pecadores? Somos pecadores porque temos um problema no nosso coração. O Salmo agora 14, o Salmo de número 14, ele vai dizer o seguinte: diz o nécio, ou seja, o louco, o insensato, no seu coração, não há Deus, não existe Deus. Diz o louco, o insensato, ele diz, Deus não existe. Os homens têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há quem faça o bem. O Senhor olhou do céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Por que não existe uma única pessoa sequer que faça o bem? Porque temos um problema em nossos corações. Porque todas as pessoas, segundo a descrição bíblica, são imundas. Porque todas as pessoas têm um problema no coração. Porque as nossas obras são abomináveis. Porque temos um problema em nossos corações. O profeta Jeremias deixa isso ainda mais claro ao tratar do coração. Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, ele vai dizer o seguinte: enganoso é o coração. Ou em outras traduções diz, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias apresenta aqui nesse versículo duas características do coração do homem, e essas características não são boas. As características são: o coração é enganoso e o coração é perverso. É comum ouvirmos as pessoas aconselhando umas às outras, e às vezes as pessoas dizem o seguinte: faça segundo o seu coração, faça o que o teu coração está te mandando. Aí a pergunta é: se o nosso coração é enganoso e se o nosso coração é perverso, deveríamos fazer o que o nosso coração manda? O nosso coração não é uma bússola, não é um parâmetro confiável para nós fazermos nada. E por quê? Porque todos nós temos um problema em nossos corações. Vocês já ouviram aqui eu comentar algumas vezes sobre as crianças, mas as crianças que são lindas, e eu que tenho uma criança também, que amo, mas reconhecendo a autoridade da palavra de Deus, eu sei que aquele filho que eu tenho, que eu tanto amo, ele também tem um problema no seu coração. Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. Você pode dizer, mas Wellington, eu gostaria de entender
o que isso tem a ver com o Natal? Nós estamos falando de nascimento. Natal é nascimento. E nós falamos do nascimento de Jesus, mas eu trouxe para a nossa reflexão o nascimento de Jesus comparando com o nosso nascimento. Jesus é a única pessoa que nasceu sem pecado. Todas as demais nasceram em pecado. Isso inclui eu e a todos vocês. Todos nós nascemos com pecados. E todas as pessoas que vierem a nascer, nascerão com pecado. Isso significa que os nossos pensamentos estão corrompidos pelo pecado. Isso significa que as nossas intenções, que às vezes nós pensamos que são boas, elas também estão corrompidas pelo pecado. Isso significa que o amor que nós temos para com a nossa família, para com os nossos amigos, para quem quer que seja, até mesmo o nosso amor, ele é corrompido pelo pecado. Em tudo que nós fazemos, nós somos afetados por esse erro, por esse sentimento de engano e de decepção que o nosso coração tem. Eu me recordo que, crescendo na igreja, nós costumávamos cantar um corinho que era muito conhecido na igreja, e a parte do coro desse hino explicava exatamente esse problema do coração. O compositor escreveu o seguinte: assim é a vida de um homem sem Deus, pobre, miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre, miserável, só pensa em pecar. O pobre aqui não está fazendo alusão a uma pobreza em termos de dinheiro, ele está falando em questões espirituais. Somos pobres, miseráveis, só pensamos em pecar. Não apenas esse hino, mas vários hinos tentam em determinados momentos colocar, ensinar essa verdade bíblica que nós nascemos em pecado. A tão conhecida canção Amazing Grace, ele vai dizer isso. Ele vai falar: nós éramos miseráveis, wretched man. O que ele quer dizer? E por que éramos miseráveis? Exatamente pela condição dos nossos corações. Com isso eu não quero dizer, meus amados irmãos e irmãs, que todas as pessoas são tão más quanto elas poderiam ser. Mas o que eu quero dizer é que, até mesmo em ações que nós fazemos visando o bem, muitas vezes elas são travestidas, elas têm por trás, essas ações têm por trás delas sentimentos egoístas, sentimentos pecadores, sentimentos que não são amorosos. Isso na teologia é chamado como depravação total ou inabilidade total. Significa que todos os homens, todas as mulheres são depravados, ou que todos os homens, todas as mulheres são incapazes de buscar a Deus, de falar com Deus. Por quê? Porque Deus é puro, porque Deus é perfeito, porque Deus é amor, porque Deus não há trevas. E exatamente essa imperfeição que existe em nós nos impede de chegarmos até Deus. Mas eu cresci também ouvindo histórias. Meu pai sempre foi um grande contador de histórias, e certa vez, quando eu era ainda criança, ele me contou sobre a fábula do sapo e do escorpião. E embora alguns, eu tenho certeza que alguns de vocês conheçam, mas para quem não conhece, até mesmo os nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando na internet,
eles possam refletir sobre isso. A fábula é uma história, ou seja, não é uma história verdadeira. A fábula é uma história que é criada para deixar uma mensagem, para ensinar algo. Você cria, você monta uma história para que você possa passar uma mensagem através daquela história, daquela fábula. Nessa fábula, nessa história, diz que tinha um escorpião e um sapo. O escorpião se aproximou de um sapo que estava na beira de um grande e extenso rio, um rio muito longo, e ele fez a seguinte pergunta ao sapo. Ele disse: meu amigo sapo, você poderia me carregar nas suas costas até a outra margem daquele rio? Você sabe, eu não sei nadar, mas você tem habilidade de nadar, você nada bem, você vive na água, eu não. Para eu chegar até o outro lado do rio, eu preciso da sua ajuda. Portanto, meu amigo, será que você não poderia me dar uma carona para que eu subisse nas suas costas e fosse até o outro lado do rio? E o sapo, nada bobo, disse: mas que garantia tenho eu de que ao me aproximar de você e deixar que você suba nas minhas costas, de que você não vai me picar e me matar? E se você me picar, mas veja, se você me picar, quando eu estiver no meio do rio, eu vou morrer, mas você também vai morrer. E então o escorpião fala: veja, eu quero chegar até o outro lado do rio. Se eu te picar, eu vou morrer também. Então isso é uma prova de que eu não irei te picar. E o sapo e o escorpião ficam dialogando para ver se chegam num acordo, até que o escorpião consegue convencer o sapo de levá-lo até a outra margem do rio. Mas no momento em que o sapo está na metade do rio, ele sente algo nas suas costas e aquele escorpião lhe pica. E o sapo, antes de morrer, ele disse: mas você me garantiu que você não iria fazer isso comigo, você me deu a sua palavra. Veja que estupidez a sua. Agora não apenas eu irei morrer, como você também irá morrer afogado. E o escorpião então olha para ele e diz o seguinte: a questão, sabe, é que picar está na minha natureza. Eu não consigo fazer algo diferente do que a minha natureza. A minha natureza me leva, os meus instintos, os meus genes, a maneira com que eu fui feito para picar. E se eu fui feito para picar, eu irei picar bem. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o nosso problema do coração faz com que a nossa natureza, a natureza do escorpião era picar, a nossa natureza é pecar. E por que nós pecamos? Nós pecamos porque a nossa natureza é e nos leva a pecar. E as pessoas não podem fazer diferente. Por quê? Porque está no gene das pessoas pecar. Isso significa que todos nós nascemos com um problema. E é por isso que algumas pessoas têm o costume de dizer que todas as pessoas criadas, todas as pessoas que nasceram, são filhos e filhas de Deus. Mas isso não é bíblico. Porque Deus não possui, nesse sentido, filhos e filhas imperfeitos ou com um problema de coração. Deus não possui filhos e filhas com problemas de coração.
Porque se nós somos filhos de Deus, então significa que nós temos a carga genética de Deus. E se Deus é perfeito, essa carga genética de perfeição é então passada e transmitida aos filhos e filhas de Deus. Os irmãos estão entendendo? Isso significa então que nós nascemos com um problema de coração, e todos nós não nascemos sendo filhos ou filhas de Deus. Ao contrário, a Bíblia nos diz que todos nós somos filhos da ira. Somos filhos da ira e não filhos de Deus. E é exatamente por isso que nessa passagem que nós lemos no início dessa mensagem, passagem essa tão conhecida, que Jesus ele se encontra com aquele estudioso, com aquele mestre, com aquele professor da lei chamado Nicodemos, e ele dialogando com Nicodemos, ele diz o seguinte, versículo 3, João 3,3, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo, sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E então Jesus responde a Nicodemos dizendo: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Mas a única maneira de que eu e você, a única maneira de eu e você nascer de novo é somente através de Jesus. Se Jesus não tivesse nascido, nós não teríamos como nascer novamente. A Bíblia então ela vai fazer o Éden. Jesus nasceu para corrigir o problema que Adão causou. Então veja o que está acontecendo. O nascimento de Jesus era para dizer: todos vocês são descendentes de Adão, mas Adão errou e transmitiu esse erro para todas as pessoas. Agora eu preciso nascer, e nascer de maneira perfeita. Olha aqui o paralelo, acompanhe comigo. Quando Adão nasceu, uma das primeiras coisas que Deus fez para ele foi colocar um teste para Adão. Todos nós precisamos passar por testes em nossas vidas, em provações. Versículos, por exemplo, o apóstolo Paulo diz: mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Se você quiser ser um vencedor na sua área de trabalho, você precisa Deus então ele coloca um teste para Adão, ele coloca aquelas árvores e diz para a árvore que ele não pode tocar, que ele não pode ter contato com ela. Mas Adão e Eva fracassam. Aí você vê que quando Jesus nasceu, ele é conduzido, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. A tentação de Jesus precisou acontecer logo no início do ministério para dizer: assim como Adão foi tentado, Jesus também precisa ser tentado. Mas Adão fracassou, mas Jesus Cristo passou no teste.
E ao Jesus não pecar, ele diz o seguinte: veja, agora existe uma pessoa que nasceu perfeito, existe um segundo Adão, um Adão perfeito, mas para que as pessoas imperfeitas passem a ser perfeitas, elas todas precisarão nascer de novo. Vão precisar nascer. Sabe o que Jesus quer dizer com nascer de novo, meus irmãos? Nascer de novo é, se eu e você temos um problema de coração, o que ele quer dizer? Você precisa trocar de coração. Precisamos trocar de coração. É essa alusão que Deus vai fazer através do profeta Ezequiel também, e outros profetas, que ele diz: eu vos tirarei o coração de pedra e colocarei em vocês um coração de carne. Eu preciso fazê-los de novo, novamente. Necessário vos é nascer de novo. E aí a pessoa pode perguntar, como Nicodemos perguntou: mas o que tanto eu preciso fazer para nascer de novo? Meus amados irmãos, o que nós precisamos para fazer de novo é simplesmente ter fé, acreditar. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Todas aquelas pessoas que têm fé e acreditam que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus, é o Salvador do mundo, ele recebe da parte de Deus um novo coração. Essa pessoa não apenas recebe um novo coração, essa pessoa recebe um Espírito. Veja, ela recebe um Espírito Santo de Deus na vida dela, e aí as coisas começam a mudar, mas as coisas só mudam a partir do nosso nascimento. Não adianta olharmos para os nossos problemas e dizermos o seguinte: nós temos problemas porque não temos dinheiro, nós temos problemas porque não somos amorosos, nós temos problemas porque estamos no país errado, nós temos problemas porque estamos na cidade errada, nós temos problemas porque estamos no emprego errado. Tudo isso pode ser verdade, mas a raiz do problema não são essas coisas. A raiz do problema está no coração. Para se resolver todos esses problemas, é preciso receber novos corações. E depois que nós depositamos a nossa fé em Jesus, João evangelista, ele vai dizer o seguinte, em João 1,12, ele diz: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de lhes se tornarem filhos de Deus. Veja, quem é filho de Deus? Somente aqueles que o receberam. Receberam de que maneira? Com fé. Com fé. Aí você vai dizer: mas eu tenho fé, eu acredito. Dá para se fazer a prova. Jesus também vai dizer em João 14, porque é comum. Eu tenho certeza que se você sair pela rua e perguntar: você gosta de Jesus? A maioria, se não todos, vão dizer: eu gosto de Jesus. Se você perguntar para alguém: você ama Jesus? A pessoa vai dizer: eu amo a Jesus. Porque todo mundo acha que ama Jesus e que segue Jesus. E por que todo mundo fala isso? Porque ele tem um problema de coração. Então ele mente e acha que está falando a verdade. Então ele dissimula achando que está fazendo a verdade, que está falando a verdade. Então como eu vou saber que nós estamos fazendo a verdade? Jesus, ele diz o seguinte: aquele que me ama é aquele que me obedece. Não basta dizer que eu e você amamos a Deus. A prova real do nosso amor é demonstrada através da nossa obediência. E se obedecemos a Deus, a Bíblia diz: amai uns aos outros como eu vos amei. Se você tem fé, precisamos amar uns aos outros como Deus amou.
O mesmo Jesus veio dizer também na oração do Pai Nosso: perdoai as pessoas que fizeram algo contra você. Se eu e você não estamos perdoando, não estamos obedecendo. Se não estamos obedecendo, não amamos, não seguimos, não temos fé. Precisamos resolver o nosso problema do coração. O nosso problema de coração é tão grave, é tão difícil, que nós não reconhecemos que o problema é nosso, que o problema está dentro de nós, até o momento em que nós nos entregamos a Deus e falamos: Senhor, eu já tentei de tudo e não resolveu. Quando nós entregamos o problema para Deus, é aí, somente aí, que as coisas podem mudar, porque o mesmo Jesus disse aos seus ouvintes: sem mim, vocês nada podem fazer. Você quer dizer, mas o que é isso? Eu não posso fazer nada. Jesus está falando de coisas espirituais. Ele quer dizer, você não pode chegar a Deus, você não pode falar com Deus sem mim, você não pode chegar ao céu sem a mim, você não pode ter perdão sem a minha participação. Nada espiritual pode acontecer sem a minha participação. Enquanto, veja bem, enquanto eu não nascer no seu coração, você nada pode fazer. E até mesmo as coisas que eu ou todo e qualquer cristão fala, às vezes as pessoas não entendem. E por que elas não entendem? Elas não entendem, meus amados irmãos, porque elas não têm o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Coríntios 2, versículo 12: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito com E maiúsculo, para dizer, não o nosso Espírito humano, mas o Espírito de Deus, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de que compreendamos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Só entendem as coisas do Espírito quem tem o Espírito. O filho entende o pai entende o filho, porque eles são da mesma família, eles falam a mesma língua. Se nós não temos Deus como pai, aquilo que Deus fala conosco, nós não conseguimos entender. Por quê? Porque Ele não é nosso pai, Ele não é a nossa família. Só que o nosso nascimento só pode acontecer através do nascimento de Jesus. E eu quero concluir essa mensagem contando uma história que talvez vocês possam conhecer ou talvez não. Existe um livro chamado Através dos Portais do Esplendor. Esse livro foi escrito na língua inglesa e foi traduzido naturalmente para o português. Esse livro, escrito por uma viúva, conta a história de 5 missionários. Esses 5 missionários, ainda jovens, missionários dos Estados Unidos, Deus colocou no coração daqueles homens de que eles deveriam ir para as florestas do Equador para pregar o Evangelho aos índios daquele lugar. Mas não só apenas aos índios que não conheciam a palavra de Deus, eles queriam pregar para a tribo mais difícil, para a tribo mais selvagem, para a tribo mais violenta. Aquela tribo era uma tribo conhecida por matar toda e qualquer pessoa que se aproximasse perto da área em que aqueles índios e índias moravam. E aqueles missionários começaram a ir em outras tribos e pregaram o Evangelho. Isso começou no ano de 1952. Eles viajaram de avião e foram para o Equador, até que eles descobriram o local onde essa tribo estava, e eles começaram a usar as táticas que eles conheciam para evangelizar. Eles sabiam que eles não poderiam chegar lá de qualquer maneira, que eles poderiam ser mortos. Então eles começaram a sobrevoar o terreno daqueles índios, e eles jogavam presentes.
jogavam comida, jogavam coisa, na tentativa de dizer: nós não falamos a sua língua, vocês não falam a nossa língua, eu estou tentando comunicar que nós somos amigos, que nós queremos fazer contato. E por vários dias eles fizeram aquilo, até que eles se sentiram confiantes de pousar o avião perto da margem de um rio que ficava perto aonde aquela tribo de índio ficava. E algumas mulheres, algumas índias chegaram e eles começaram a conversar, a ter contato com aquelas pessoas e começaram a tentar falar de Jesus para aquelas pessoas. Mas em janeiro de 1956, alguns índios vieram com lanças em suas mãos e eles pegaram aquelas lanças e mataram aqueles 5 missionários que ali estavam. Jogaram o corpo daqueles missionários no rio, e o corpo só foi encontrado bem distante, aonde a correnteza do rio levou aqueles corpos. Aqueles missionários tinham armas. Aqueles missionários poderiam ter usado as armas e matado aqueles índios, mas eles optaram por não fazer isso. O pai de um desses jovens que faleceu sendo missionário, o Jim Elliot. O pai do Jim Elliot ficou muito triste com a situação, afinal, que pai não ficaria triste ao perder o seu filho, sendo assassinado de uma maneira tão difícil e cruel como foi com esse menino. E ele viajou, pagou guias e foi até o Equador na tentativa de encontrar aquela tribo e tentar descobrir o que aconteceu. E ele conseguiu ter contato com aqueles índios e chegou ao índio que matou o filho dele. Mas ao encontrar aquele índio, ele disse através de um dos guias que conseguia interpretar que ele perdoava aquele índio. Hoje existem muitos índios daquela mesma tribo que são cristãos. Eles foram mudados, tiveram a sua vida transformada através do testemunho que foi dado, literalmente, de morte por aqueles missionários. Eu queria terminar para fazer uma comparação entre a fábula do sapo e do escorpião com a história desses 5 missionários. Certamente alguém poderia dizer: o que faz com que um jovem que tem uma vida toda pela frente, resolva ir para o meio de uma floresta falar do amor de Deus para pessoas que ele não conhece, para pessoas que ele nunca viu, para pessoas que não falam a sua língua? O que leva alguém a deixar a sua família, o conforto da sua família, do seu país, da sua casa, para ir falar com alguém, para ir para uma floresta cheio de perigos, de animais, de insetos, de falta de comida? O que leva alguém a ter um objetivo como esse na sua vida? E a resposta só pode ser uma: quando você nasce de novo, por causa do nascimento de Jesus, a sua natureza só pode ser essa. A sua natureza é doadora, a sua natureza é perdoadora, a sua natureza é amorosa. E algumas pessoas chegam para você e falam: você é tolo, você é bobo, você é boba, você... Às vezes pode até dizer: você é uma pessoa estúpida. Como que você trata bem aquela mulher que fez isso com você? Como você trata bem o seu sogro, a sua sogra, a sua mãe, o seu filho, o seu cunhado, a sua cunhada, o seu vizinho, seja lá quem for? Como é que você tem coragem de demonstrar amor para a pessoa que fez algo tão bom para você? Para alguém que fez algo mal, e como que você consegue fazer algo bom para ela? A resposta é: quando eu e você nascemos de novo, a nossa natureza só pode ser aquela. Existem pessoas que só querem machucar, ferir, ganhar, explorar. Mas existem pessoas que querem dar, se entregar, não viver a sua vida, mas viver a sua vida para Cristo.
E isso só é possível através do nascimento de Jesus. Com o nascimento de Jesus, eu e você podemos e temos acesso ao novo nascimento, e aquele problema de coração que nós tínhamos é mudado, porque o coração de Jesus é transferido para mim e para você. Ao passar por esses dias, por essas festas, lembre-se disso. O Natal, o nascimento de Jesus, significa que eu e você nascemos de novo. Eu e você somos pessoas diferentes. E esse convite, ele é estendido a toda e qualquer pessoa que quiser nascer de novo. Senhor Deus, muitíssimo obrigado, Pai, pela tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, dia após dia, Pai, hora após hora, o Senhor possa nos fazer, ó Deus, filhos de Deus. Que eu e você possamos espelhar o amor de Deus, a graça de Deus, o cuidado de Deus, o respeito de Deus, a entrega que Deus tem, porque nós somos os teus filhos, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, mostrar ao mundo, ó Pai, que verdadeiramente somos os teus filhos. Ajuda-nos, ó Deus, a carregar a tua marca, a tua carga genética, ó Deus, para que o mundo possa ver e que o mundo, ó Deus, seja atraído para ti, porque só há um caminho, só há uma saída, só há uma solução, e esse caminho, essa saída, essa solução tem um nome que se chama Jesus. Jesus. Através do nascimento de Jesus, nós temos esse acesso. Pai, muitíssimo obrigado por dar-nos um novo coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Thank you, Pastor Robinson, for a wonderful sermon today. Não se esqueça desse sábado que vem. Don't forget this Saturday that is coming, a special Sunday meeting with widows and single parents. We want you to be there, okay? God bless you, everyone. Have a wonderful Sunday. We begin our English service at 11:30. If there's one